Olá, estudantes. Eu sou a professora Sandra Marília e estamos aqui para mais uma aula de tecnologia. Na aula passada, a gente falou sobre o fenômeno da desinformação, o fake news. No nosso caderno do aluno, nós tínhamos duas notícias que a gente tinha que analisar se elas eram fake news ou não. E aí a gente se deparou com um conteúdo do segundo ano, que é o pensamento computacional. Como eu sei que ano passado as coisas não foram muito fáceis, eu resolvi fazer essa aula para relembrar, ou melhor, em muitos casos, saber o que é esse tal pensamento computacional, tá bom? Então, a aula de hoje é um resgate do conteúdo de pensamento computacional. Vamos lá? Preparados? Não se esqueçam de fazer anotações. Vamos? Então, a gente continua trabalhando aquela habilidade da aula passada, que é compreender e avaliar conteúdos produzidos por meio digital, posicionando-se de maneira ética e crítica, né? Como eu falei para vocês, então, a gente continua falando sobre o fenômeno da desinformação, das fake news, e aí a gente sabe que existem técnicas, protocolos, para a gente poder saber se aquela notícia ela é falsa ou não, né? Então, diante disso, a gente precisa avaliar aquela notícia. E no nosso caderno do aluno tem a proposta de a gente avaliar essa notícia dessa forma aqui, ó. Então, a atividade 2.3, vamos conhecer essas estratégias que podem ser aplicadas quando necessário, quando for necessário encontrar a solução para uma situação, problema. Então, essa metodologia aqui, que é do pensamento computacional, eu sempre posso aplicar quando eu tenho uma situação, problema, tá bom? No nosso caso aqui, o caderno do aluno colocou para nós que a situação, problema era verificar se as notícias são fake news. E aí, ele vai colocar para vocês aqui 4 tópicos, né? Decomposição, reconhecimento de padrão, abstração e algoritmo. Esses 4 tópicos aqui estão incluídos no que nós chamamos de pensamento computacional, bom? Esse pensamento computacional é um assunto que foi discutido no caderno do aluno do segundo ano, da segunda série, né? Mas a gente sabe que é sempre preciso relembrar essas questões. Então, a aula de hoje a gente vai relembrar o que é esse pensamento computacional, para depois a gente voltar aqui em uma outra aula, né, na próxima aula, e conseguir resolver essa questão aqui de analisar a notícia 1 e a notícia 2, e realmente saber como aplicar essas considerações em situação, problema, ok? Então, nós não vamos analisar agora essas notícias, vamos primeiro aprender o que é um pensamento computacional. Então, o pensamento computacional, a gente pode imaginar que ele estaria ligado, né, à computação. Mas, na verdade, esse pensamento computacional, ele não está necessariamente ligado a fenômenos da computação, como programação de computador. Ele vai, sim, ajudar quando você pensar em criar alguma coisa, quando você pensar em criar algum tipo de programa, algum tipo de aplicativo, sim, ele vai te ajudar, ok? Mas ele vai te ajudar também a resolver outras situações de matemática, situações do dia a dia, situações relacionadas, por exemplo, a essa questão da fake news. Então, o pensamento computacional está muito além do que programação de computador, ok? Também não tem nada a ver com a capacidade de navegar na internet,
tem nada a ver com isso, tá bom? Apesar que você, mais uma vez, você pode usar o pensamento computacional para você ter uma estratégia de uma pesquisa de um determinado assunto. Sim, você pode usar. Não só pode, como deveria usar, tá? O pensamento computacional, ele precisa estar embutido no nosso dia a dia, para a gente analisar as situações, problemas, organizar essas situações, para que a gente possa, então, chegar a soluções mais rápidas e mais fáceis. Isso se aplica no ponto de vista de uma empresa, do ponto de vista pessoal, no nosso dia a dia na escola, tudo está envolvido nesse pensamento. Então, o pensamento computacional, ele é uma estratégia para modular soluções, tá? Eu vou modular essas soluções, eu vou criar etapas para que eu consiga chegar à resolução do problema. E essa resolução tem que ser mais rápida e mais eficiente. E, nesse sentido, gerar soluções genéricas. Eu não falei aqui de soluções genéricas, eu falei que o pensamento computacional ele pode ser usado para uma questão de matemática, para uma questão lá dos fake news, para uma questão empresarial, uma questão pessoal. Então, eu tenho que encontrar soluções genéricas dentro dessa estratégia aqui. Tá? Então, eu vou modular, eu vou separar, eu vou criar estratégias, eu vou montar metas, e aí eu vou chegar o quê? A uma resolução eficiente. Essa estratégia, esse protocolo que eu vou criar, eu vou conseguir aplicar em outras fases da minha vida. Por exemplo, uma questão de matemática, numa questão pessoal, numa questão da minha empresa. Então, hoje se trabalha muito com o pensamento computacional nas várias áreas aí da sociedade, tá bom? Então, o pensamento computacional, né, não está relacionado com o computador, gente, tá bem? Não está relacionado com o computador, apesar que você pode usar, sim, essa ferramenta para você otimizar as tarefas. O que o computador faz? O computador, ele executa tarefas que você vai programar. Então, você tem um problema, você vai pegar aquele problema, vai dividir ele em tarefas e vai mandar o computador executar. Então, quem faz essa estratégia, quem modula essa solução, é você. O computador, ele só executa aqueles comandos que você programou ele para fazer aquilo. Existe, sim, uma pesquisa muito grande de inteligência artificial para o computador chegar nessa situação, em que ele possa enxergar o problema, em que ele possa criar uma solução, modular uma estratégia, e aí, então, ser totalmente autônomo, mas isso ainda não existe, está no campo de pesquisa ainda, e é bastante controversa a questão da inteligência artificial nesse pensamento aí lógico, tá bom? Mas esse pensamento computacional, ele sempre envolve etapas que têm sequência de ações prevista. Então, o computador, assim como quando a gente trabalha com pensamento computacional, você tem que também elaborar sequências de ações previstas. E muitas vezes são sequências de ações, não no caso aqui das fake news, mas são sequências de ações que estão previstas com o tempo. Então, eu tenho um problema A, eu vou dividir esse problema A, eu vou criar uma estratégia, vou criar um modelo para a minha solução, esse modelo vai me mostrar soluções para outros problemas, mas as ações têm que ser previstas. Como é que eu vou resolver esse problema? Quanto tempo eu vou resolver isso para chegar no final? Então, isso também tem que ser a demanda também tem que ser programada, tá bom? Então, a gente, mais uma vez, o pensamento computacional não está ligado à programação de computador, diretamente, mas ele é necessário você pensar também quando você vai criar um programa de computador. Você tem que criar lá, né, a sequência para o computador executar. Quem cria aquilo ali é você. Mas você pode expandir para aquilo ali, para qualquer área do conhecimento, desde que você leve em conta a estratégia, a modular soluções, a modular metas, a chegar na eficiência e criar soluções genéricas, tá bom? Então, nós temos o pensamento computacional, ele é organizado em 4 etapas. A gente pode encontrar esse material lá no site do Instituto Ayrton Senna, tá, gente? Eu não coloquei aqui a referência, mas a gente pode encontrar esse material aqui no Instituto Ayrton Senna. Então, o pensamento computacional, ele é dividido em 4 etapas. A primeira etapa é a decomposição. Você tem um problemão grandão,
E aí você vai dividir o problemão em probleminhas, tá? Por quê? Porque é mais fácil de você ter a solução. Então, a gente pode imaginar aqui, ó, vamos desenhar aqui para a gente poder ter um desenho até meio grosseiro, mas a gente vai conseguir entender. Então, você tem aqui um problemão, tá? É difícil de você enxergar esse problema aqui e você resolver ele de cara. Mas se você começar a pensar em dividir esse problemão em problemas menores e resolver cada um primeiro, então resolvo aqui, ó, o número 1, depois eu resolvo o 2, depois eu resolvo o 3, ou eu divido essas tarefas aqui com outras pessoas, né? Isso aí é o mais comum que você usa agora em empresa. Você divide, você cria uma parte colaborativa, todos estão trabalhando em cima do mesmo problema, mas você dividiu esse problema em problemas menores para que cada um dos seus colaboradores venha a executar uma parte desse problema, ok? Segundo, você vai gerar padrões. Isso aí a gente entende muito bem quando está trabalhando realmente com a linguagem da programação, né? Então, você tem que criar padrões. O que você queria criar padrões? Você vai observar aqui que, às vezes, dentro desse problema aqui e esse problema aqui, eles podem ser resolvidos com o mesmo padrão. Tá? Então, eu posso aplicar a mesma metodologia para resolver esse problema aqui, para resolver esse problema aqui. Então, eu já criei um padrão. No pensamento computacional, quando você vai criar, quando você está voltando lá para a programação, você também já pode programar também a sua máquina, o seu computador, para que ele execute uma tarefa desse jeito. Ele sabe que o mesmo protocolo ele vai criar para fazer isso daqui também. Então, ele faz o 1 e o 2. Tá legal? O que é abstração? Abstração é quando você ignora os detalhes de uma solução. Então, você pode ignorar algumas coisas aqui para que você tenha tudo no final sendo completado. Ok? Você tem que entregar, você tem que abstrair aquilo que é importante dentro do seu problema. Entendeu? E aí, dividindo esse problema, você consegue alcançar uma solução rápida e eficiente. Lembrando que isso daqui vai te dar uma referência para você resolver outros tipos de problema, como está escrito aqui, né? Ele vai te criar soluções genéricas que podem ser encontradas e podem ser aplicadas para outros tipos de problema, tá bom? E, por último, o algoritmo, que também não tem tanto a ver aqui, não necessariamente tem a ver sim, mas não necessariamente aqui com a programação de computadores. Você vai estipular a ordem ou sequência de passos para resolver o problema. Então, você decompôs o problema, você vai criar a estratégia disso aqui, você vai encontrar padrões, você vai dividir isso aqui com seus colaboradores, e você depois vai fazer o algoritmo, vai estipular a ordem para resolver esse problema. De repente, aqui, ó, a parte 5 seja a primeira e deve ser resolvida. Então, você vai estipular essa ordem de sequência, e sim, você pode fazer isso. E você faz isso na linguagem de programação, mas você pode fazer sua vida também, né? Da sua vida, no seu projeto de vida. Você pode imaginar aí que você quer fazer, sei lá, um curso de medicina. E aí, antes você pensa assim, poxa, eu vou fazer primeiro um curso de enfermagem, e depois da enfermagem eu faço medicina. Tudo bem. Isso daí foi uma estratégia que você alcançou. Então, você não está na sequência, eu vou entrar na folha de medicina, fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, não. Eu vou fazer direto enfermagem, depois eu faço a complementação de medicina. Então, você fez o quê? Você estipulou uma ordem, você estipulou uma sequência para resolver um problema que é o seu sonho de ser médico ou médica, ok? Então, você estipulou isso daqui, você criou um padrão, né? Você vai estudar primeiro uma coisa ou outra, você decompôs o seu problema, que é da medicina, eu vou decompor o meu caminho acadêmico, né? Então, e eu ignorei alguns detalhes. Por exemplo, eu vou ficar mais tempo na faculdade. Mas eu ignorei isso, porque a minha meta é chegar a ser médico. Tá bom? Então, isso aí é um pensamento computacional que está sendo aplicado na sua vida. Pode ser aplicado também, e deve ser aplicado na programação de computadores. Tá bom? Então, eu tenho aqui a solução nossa, situação, problema nossa, vai ser desenhar um quadrado. Como eu falei para vocês, eu estou começando aqui a explicar a vocês, então a gente faz de passos devagar. Vamos devagar, porque se a gente começar a fazer muita coisa, vocês sabem que a gente se perde, e aí a gente se atrapalha todo, não chega a lugar nenhum. Então, vamos devagar. Primeiro, vamos ter um problema. Nosso problema aqui vai ser desenhar um quadrado.
bom? Então, eu vou desenhar um quadrado. Tem que desenhar um quadrado, ó. 4 lados aqui igual. A Rita não tá vendo isso aqui, a Rita não vai dizer que tá igual. Então, eu tô desenhar isso aqui, tá? Quando eu desenho um quadrado, eu desenho primeiro aqui, ó, um lado, né? Depois o segundo lado, depois o terceiro lado, depois um quarto lado. Então, eu vou decompor o meu problema em 1, 2, 3, 4 lados, certo? Ai, professora, é só desenhar um quadrado, isso aí é um pensamento computacional, não sei, poxa, mas não sei, eu não entendi bem, a coisa ficou meio no ar. Então, a gente vai usar aqui um programinha de computador para a gente poder entender mais ou menos o pensamento computacional, tá bom? Então, eu vou interromper aqui, vamos voltar aqui na nossa apresentação, né? E aí a gente volta novamente para uma janela, a gente sempre faz isso para poder garantir que vocês vão estar observando, tá legal? E aí, gente, eu selecionei para vocês aqui esse programinha de computador aqui, né? Essa ferramenta digital aqui, em que a gente pode aprender o pensamento computacional, brincando, né? Isso aqui é um programa que você faz desenhos em um plano cartesiano, usando aqui o Tucano, tá bom? Então, você tem aqui a área de trabalho do seu lado esquerdo, tá? Então, essa região aqui, ó, é a área de trabalho, tá bom? Aqui você tem a lixeira, quando você está fazendo alguma coisa que você não quer que ninguém vai usar mais, você joga aqui fora. E aqui você tem a área que o Tucano vai executar o que você vai programar aqui, tá bom? Então, aqui você tem um Tucano, tem aqui o sentido do Tucano, ele vai andar dentro desse plano cartesiano aqui e vai executar o que você mandar lá, que são figuras, são desenhos, né, que a gente vai fazer aqui na aula, ok? Então, a gente tem aqui o desenho, ó, aqui é um menu de desenho, bom? Aqui nós temos, na verdade, tem 4 itens no menu, né, gente? Desenho, movimento, repetição e números, tá bom? Então, eu tenho desenho aqui. Sempre que você vai trabalhar com esse tipo de linguagem aqui, você vai construir tudo em bloquinhos. Então, é um tipo de programação que você faz com blocos, tá legal? Aqui você tem o movimento, o Tucano vai ter que andar para algum lugar, né? Então, o sentido que ele vai gerar, se ele vai andar para frente, como é que ele vai fazer esse sentido aqui, é o movimento do Tucano. Aqui a repetição, lembra que a gente falava criar padrões? Então, vamos criar padrões aqui também. E aqui é o número que você vai colocar para o Tucano, ok? Então, vamos ver aqui como a gente vai fazer esse Tucano voar. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos decidir, né, o movimento do Tucano, tá? Então, eu tenho mover o Tucano. Eu tenho o eixo do X e o eixo do Y, que é um plano cartesiano, né, gente? Então, eu vou colocar aqui uma medida que eu quero que o Tucano ande. Eu posso colocar a medida que eu quiser, tá? Vamos experimentar, vamos fazer uma experimentação. Então, eu pego um número, tá? Como é que eu fiz isso aqui, professora? Eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou colocar um número aqui, menos 2. Opa, não foi. Vamos lá. Menos 2. Eu posso colocar qualquer número? Pode, deve. Você pega ele aqui, ó, arrasta, coloca aqui, tá? É só de encaixe, ó. Aí eu vou aqui colocar outro número, professora. Tudo bem, vamos lá. Ó, clico em número, pega a caixinha aqui, né, o bloquinho, que eles chamam de bloquinho isso aqui, tá? E coloco aqui o número 2. Número 2. Eu coloquei um número que eu gostei aqui, 2 e 2. Menos 2 e 2, tá bom? Pronto, legal. Agora eu vou colocar o desenho do Tuca. Ele vai voar, tá? Eu falei para onde ele vai. Olha só como é que eu decompus o meu problema aqui. Ele vai voar, ele vai mover uma distância, certo? Agora, quantas unidades? Eu vou colocar aqui 4. Ah, eu posso colocar o que eu quiser? Posso colocar o que eu quiser, tá bom? E aí, quando eu quiser saber do meu tucaninho, eu vou, ó, já faço executar, tá bom? Então, vamos lá, vamos zerar aqui para a gente ver. Eu vou aqui, nessa setinha aqui, ó, eu vou executar, tá bom? Ele executou. Aí eu limpo aqui e vou continuar. Tudo bem. Agora, eu vou dizer o seguinte, ele andou aqui umas casinhas, né? Mas eu preciso que ele vire para poder fazer o quadradinho, certo? Estou decompondo o meu problema. Então, eu preciso que ele vire. Eu vou em movimento de novo e vou colocar aqui para o meu tucaninho dar uma girada, 90 graus. Vamos ver o que vai acontecer? Olha aqui, ó. Ele virou. Ah, ele virou. Ixi, agora, professora, fazer o quê? Eu preciso que ele voe mais 4 unidades de distância, certo? Eu estou decompondo o meu problema. Estou decompondo o meu problema. Qual é o meu problema? Desenhar um quadrado. Então, eu já percebi que eu desenhei o quê, gente? Um lado.
né? Eu já virei, ó, desenhei um lado e virei o tucano. Estou decompondo o meu problema, certo? Agora eu tenho que continuar aqui resolvendo meus problemas. Então, eu vou novamente pedir para o tucano voar, tá? O tucano tem que voar de novo. Boa, tucano. Se eu estou usando o 4, vou pedir para ele voar também, para ficar bonitinho, né, gente? Ficar bonitinho, arrumadinho, tá? E aí, vou ver o que vai acontecer com o tucano agora. Vamos lá. Tucano. Opa! Tenho dois lados. Que legal, tenho dois lados. Ah, tá. Mas eu tenho que virar ele de novo, né, gente? Tem que virar ele de novo. Então, eu vou lá, pego o movimento dele de novo, coloco aqui, ó. Ó, vou lá de novo, vou ver o que esse tucano vai fazer. Ó, deixa eu zerar aqui para ele fazer direitinho. Vamos lá, ó. Ele andou as casinhas, né? Que eu pedi para ele andar 4, certo? E ele desenhou aqui, ó, um lado, dois lados e já virou. Só que eu preciso que ele ande mais 4 unidades aqui, certo? Então, eu vou pegar mais o movimento dele aqui. Não, desculpa, mais o desenho dele aqui. Eu preciso que ele voe mais. Então, eu vou colocar aqui 4, certo? Então, eu vou colocar aqui 4. Vamos ver o que vai acontecer com o meu tucano agora. Não, 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 não. Não é esse que eu quero. Vamos zerar aqui, porque o tucaninho tá perdido, tadinho. Tucaninho. Vamos lá, vamos de novo. Ó, tucaninho andou as minhas 4 unidades. Tá vendo que bonitinho? Ele já fez 1, 2, 3 lados do quadrado. Resolvi meu problema? Não. Eu preciso que ele gire de novo e faça mais um, não é isso? Então, vou colocar no movimento lá. Eu preciso que ele gire mais 90 graus. E eu preciso que ele voe mais. Desenho. Preciso que ele voe mais 4 unidades de distância, tá bom? Eu posso fazer várias coisas aqui, né, gente? Lógico que eu posso. Só ter a criatividade. Vou zerar aqui de novo, né? E aí, vou pedir para ele executar de novo. Olha meu tucaninho andando. Olha que fofo. Olha, ele completou o quadrado. Ah, ele completou o quadrado. Resolvi meu problema. Meu problema era desenhar um quadrado. O que eu fiz aqui? Foi minha estratégia aqui. Primeiro, eu decompus o meu problema. Né? Eu fui imaginando minha estratégia. Eu tinha que fazer o tucano andar, fazer um quadradinho. Eu sabia que um quadrado, eu sei que um quadrado tem 4 lados. Então, eu fui estipulando aqui como que ele ia andar, certo? Eu sabia que ele tinha que virar, ele não podia estar sempre de um lado. Então, eu tinha que virar esse quadrado. Tinha que virar esse tucano. Então, eu fui o quê? Decompondo o problema e criando estratégias para a solução do problema, certo? Mas aí eu vou perceber o que aqui, gente? Vou perceber que existe um padrão. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ele vira 4 vezes, ele voa 4 vezes, né? Como é que eu posso fazer isso, gente? Resolução aqui para mim. Vou jogar isso aqui fora. Eu não sei se eu vou conseguir jogar isso aqui tudo fora por causa do probleminha da minha lixeira aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Isso. Tem um padrãozinho aqui, né? Vamos ver agora se a gente consegue executar o padrão, tá bom? Com medo de interromper o programa. Vamos lá, repetição, tá? Então, ó, vamos ver o que vai dar. Eu sei que ele vai ter que executar esse problema aqui, né? Repetir quantas vezes? 4, né, gente? Vamos lá. Vamos ver o que vai dar aqui. Repetir o quê quantas vezes, gente? Repetir o voo dele, né? Então, o desenho, né? Quantas unidades ele vai andar? 4, porque eu vi que tinha um padrão ali. Eu vi que tinha um padrão. Então, eu posso programar o meu tucano para ele repetir. Lembra que tem padrão de repetição lá? E virar no sentido aqui horário, certo? Vamos ver o que vai dar com o meu tucaninho agora, vamos ver. Tucaninho, tucaninho. Opa! O tucano desenhou um quadradinho. Vejam que o anterior eu tinha colocado várias vezes esses 2 bloquinhos aqui. Aí agora eu percebi que tinha uma repetição. Lembra que eu falei para vocês que eu podia decompor o problema e dar para cada um colaborador? E eu podia criar uma estratégia, dizer assim, ó, tem uma repetição aqui, você pode fazer esse mesmo, usar esse mesmo protocolo para chegar ao mesmo problema, né, a mesma solução. Isso que eu fiz aqui. Eu coloquei uma repetição, porque eu identifiquei um padrão, tá?
Então, aqui eu tenho um pensamento computacional. Eu tinha um problema, eu fiz a decomposição desse problema, eu coloquei ele, primeiramente, eu fiz todas as etapas, depois eu percebi que tinha um padrão, e aí eu fui, criei o padrão e consegui executar aqui o meu problema, ok? Então, isso aqui é um pensamento computacional, né? Vou deixar o link para vocês lá na lousa digital, vou copiar aqui o link, para que vocês também façam em casa, não é também não é obrigatório, né, gente? Mas fez em casa, trabalhou com isso, manda uma foto para a gente poder ver, tá bom? Não dá para fazer isso aqui no celular, tá, gente? Então, precisa de um computador, tá bom? Mas você pode fazer, quem tem computador em casa, ou quem está na escola, né, de repente, não sei se tem disponibilidade de usar o computador, com essa questão toda dos protocolos de segurança, né? Mas em casa, quem tem o computador pode fazer e registrar, né? Registrar, estão acostumados a registrar já as fotinhas de vocês, então registrem, né? E manda para a gente aí que vocês estão trabalhando com o pensamento computacional. Criem outras figuras, né? São também legais para fazer, tá bom? Só quero arrumar isso aqui, deixar aqui para vocês direitinho, para que vocês possam executar, né, esse material. Está muito grande aqui a fonte, vou diminuir aqui a fonte, né, eu pedi para diminuir, assim, aí eu posso colocar aqui tudo no link, tá bom? Então, o programa está aqui, né, vocês podem utilizar para trabalhar esse pensamento computacional dentro da área de tecnologia, que é o nosso objetivo aqui, tá bom? E na próxima aula a gente vai pegar esse pensamento computacional que a gente aprendeu e vamos tentar, né, fazer aquela decomposição daquelas duas notícias, apesar que a gente já fez isso sim, mas vocês talvez não soubessem que isso era pensamento computacional, tá bom? Mas a gente vai interromper por aqui e vamos voltar lá ao nosso bate-papo, ok? Bom, a gente volta aqui no nosso bate-papo, né? Gente, esse programa que eu passei para vocês, esse aplicativo, né? Na verdade, é um programa, não é obrigatório, tá bom? E eu gostaria muito que vocês fizessem, sim, porque faz parte da disciplina de tecnologia, né? Aprender a trabalhar com tecnologia, mas a tecnologia nossa vai um pouco além do que é a ideia de tecnologia em si. A gente também fala sobre outros assuntos aqui na aula e a gente acaba fazendo uma ponte legal, tá bom? Mas tenta, quem tem computador em casa, tenta fazer, mesmo que o desenho não saia lá no princípio muito bem, mas manda pra gente o registro, manda pra gente a foto, faz o filme, grava, usa a criatividade que eu sei que vocês têm, ó, de monte, tá bom? A gente se vê na próxima aula para analisar aquelas duas notícias do pensamento, pelo pensamento computacional, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, cuidem-se e até já. Tchau!